Chegar aos 40 não é fácil, ainda mais que eu percebi que eu tô com aquela sensação que eu podia ter feito muito mais do que eu fiz pela minha vida. Foi aí que eu comecei a perguntar o que foi que me sabotou até aqui, por que que eu fiquei parada de certo modo, vendo o tempo passar. E foi por isso que eu resolvi fazer esse vídeo, porque hoje eu vou abrir aqui o meu coração, vou tentar falar da maneira mais aberta e mais sincera possível. Qual foi a conclusão que eu cheguei, quais foram os sabotadores que eu penso que me fizeram chegar até aqui, sem conquistar muitas coisas que eu queria ter conquistado no decorrer da minha vida, coisas que eu sonhava, e também dividir o que foi que eu aprendi com isso, porque nunca é tarde para recomeçar, não é mesmo? Oi, eu sou a Poli Cruz, aqui eu mostro em tempo real toda a minha jornada de mudança de vida, onde o primeiro passo é emagrecer e muito mais. Eu tô nessa fase de mudar muitos aspectos da minha vida, caso você não saiba, caso você seja novo aqui no canal. Então eu tô lendo muito, vendo muitos vídeos relacionados a desenvolvimento pessoal, mudança de mentalidade, estratégias para mudar a vida financeira e muitas outras coisas que logo eu trago um vídeo explicando aqui o que eu tô fazendo para você. E no meio desses estudos, eu encontrei um tema que me fez refletir muito, que são os sabotadores da nossa vida. E eu resolvi vir aqui bater um papo com você sobre o assunto. E vou falar aqui primeiro o que eu entendi, o que são sabotadores, caso seja um assunto novo para você, ou você também está nessa fase de mudança de vida. Eu espero que sim, eu espero aqui que as nossas ideias estejam de certa forma alinhadas e você também esteja nesse objetivo pessoal de mudar a sua vida para melhor, ser a sua melhor versão, porque é isso que eu tô buscando aqui e tô registrando nesse canal. Sabotadores são padrões de pensamentos negativos que vão acabar influenciando os seus comportamentos, as suas atitudes, as suas ações no seu dia a dia. Sabe aquele momento que você pensa que precisa fazer algo que é importante, que você tem que fazer, mas daí vem vários pensamentos negativos e você acaba deixando para lá por muitos aí fatores, porque você acha que vai dar errado, porque você acha que é muito difícil fazer. Então, isso pode ser um sabotador na sua vida. Já comecei aqui a maquinar muitos sabotadores que vieram na minha cabeça, porque são vários sabotadores. Só que aqui eu não vou ficar falando nome bonito não, tá? Tem muitos nomes aí, perfeccionismo. Eu vi também que tem prestativo, hiperrealizador. Eu não vou ficar nessa de falar nomes não, tá? Eu só vou falar aqui considerações pessoais mesmo, pra ver se... E daí você vê se serve alguma coisa pra você. E bora lá, o primeiro sabotador que já veio aqui na minha cabeça imediatamente, que por muitos anos eu achei que era uma qualidade, explodiu a minha cabeça. Não era uma qualidade, e sim só atrasou, só atrapalhou a minha vida, que é ser uma pessoa prestativa. Quando eu fiquei sabendo que isso pode em muitos momentos atrapalhar e atrapalhou a minha vida, eu caí para trás. Eu falei, como assim? Mas eu vou explicar aqui para você que talvez você seja uma pessoa hiperprestativa e também tá aí nessa. Como assim não é legal ser prestativo? Então, ser prestativo tá muito relacionada ao medo de ser rejeitado, ao medo de ficar sozinho. Isso independente da sua relação que você tem aí com a pessoa. Você dispõe muito do seu tempo para agradar essa determinada pessoa. Falando aqui de forma mais simples, você quer manter essa pessoa mais perto de você e você fica com tanto medo muitas vezes dessa pessoa se afastar de você perder o vínculo com essa pessoa, que você acaba se tornando a
prestativa. E se eu tô falando de qualquer relação aí entre as pessoas. Mas quando isso acontece de você estar perto de alguém que não é muito legal, que não faz bem pra você, isso pode ser um grande problema, porque de certa forma, ser uma pessoa prestativa, você acaba sendo uma pessoa que tem muita dependência do outro. Porque vai levar você a, primeiro, como eu falei, a doar o seu tempo, muitas vezes fazendo coisas que você não tá afim de fazer, mas você se dispõe a doar o seu tempo para agradar essa pessoa. Muitas vezes também você vai acabar aceitando situações que você não quer estar, que você não gosta, muitas vezes que você não concorda, mas como você tem essa dependência e tem medo de perder essa amizade, esse amor, em ser o filho deixado de lado, ou muitas vezes em medo de perder o seu emprego, você acaba esquecendo de si mesma e o tempo todo você está sempre fazendo algo para alguém. Porque você tem medo de perder esse emprego, ou essa pessoa, ou é aquilo, sabe? Você não tá afim de ser rejeitada, de ser considerado aquela pessoa chata, aquela pessoa que diz não pra tudo, porque é outro problema da pessoa prestativa e eu tinha muito isso. Eu não sabia lá atrás dizer não pras pessoas e isso não é legal, porque você, quando vê, tá fazendo aí muitas coisas que você não tá afim. Eu, pelo menos, ficava muitas vezes nervosa de estar fazendo aquilo, porque eu não queria fazer. Eu não tinha muitas vezes consciência de determinadas amizades que não eram legais para mim na época que eu era lá jovenzinha, que eu tinha que ter cortado essa amizade no início, porque no fim não eram amizades. E você fica se doando para essa pessoa e eu já te digo, você não vai ter retorno. Não vai ter, porque a pessoa só está perto de você porque você é a prestativa, aquela que facilita o dia a dia dela. E é muito isso. Tinha uma amizade que eu já cortei aí há muitos e muitos anos. Eu vivia fazendo as coisas para essa pessoa e eu não percebia que essa pessoa nem me via como amiga, ela só se interessava porque eu estava doando e facilitando a vida dela. E para me fazer a minha faculdade, eu não tinha dinheiro na época e eu fui bolsista. E esse projeto do governo tinha que trabalhar aos sábados e aos domingos para pagar a faculdade, porque daí, na verdade, pagar a faculdade era trabalhar aos sábados e domingos, sabe, fazendo oficina para as criançadas aos finais de semana dentro das escolas. Eu comecei do nada a ter um problema com outra bolsista nessa escola, e eu não entendi o porquê, porque eu tinha acabado de entrar, fazia o quê? Uns 25 dias que eu estava nessa escola e não tinha nem tempo de eu ter problema com essa pessoa. A gente nem se conhecia, só sabia o nome uma das outras. Daí foi passando, a situação foi piorando, até que chegou um dia, eu e essa bolsista, a gente brigou feio na escola. Mas brigamos mesmo de gritar, foi feio. E ela acabou soltando o quê? Que a fulaninha tal, que eu achava que era minha amiga, tinha ido até a porta, que a gente estudava tudo na mesma faculdade, até a porta da sala dela, escuta, e tinha falado um monte de coisa que eu não tinha falado, que eu nem conhecia ela, que eu tinha falado mal dela pelas costas, só que era impossível, porque eu nem conhecia essa pessoa. Como que você vai falar mal de alguém que você nem conhece, só sabe o nome? Eu lembro que eu escutei isso, eu fiquei com tanta raiva, e tudo conspirou pra mim falar pra essa pessoa que eu tava sabendo, e a partir daquilo eu cortei relação total com essa pessoa. É só oi, tchau na rua e acabou. Então é bem isso. Eu ser prestativa, ajudar essa pessoa em muitas situações, não ajudou. Ela até me prejudicou sem motivo nenhum, porque até hoje eu não entendo por que ela fez isso. Outra coisa que eu fazia muito, no trabalho, eu não queria ser considerada chata, eu sempre estava ajudando alguém a fazer plano de aula, ajudando a montar atividades, se precisava, sei lá, tirar cópia de determinada prova. Ah, deixa que eu tiro aqui na escola. Ia lá e tirava. Sabe assim, eu sempre estava ajudando. E quando era o contrário, ninguém me ajudava. Demorei muito para perceber que não, que eu não tenho que ficar
auxiliando e ajudando ninguém no serviço, principalmente daquela parte, sabe, de computador, que eu sempre tive facilidade de mexer com Word, com Excel, de editar vídeo, essas coisas, e sempre estavam pedindo para mim fazer essas coisas e eu cortei tudo. Foi aí que eu aprendi a ser a não sei fazer no serviço, depois que eu fui acordando pra vida, sabe? Então, você sabe editar, fazer não sei o que, um videozinho pra escola? Eu não sei mexer no computador. Você sabe mexer no Word pra formatar não sei o que na prova? Eu sou meio ruim de computador. Vamos sentar juntas e montar um plano de aula? Ou trocar um plano de aula? Não, eu não gosto, eu gosto de montar minhas próprias aulas. Eu sou bem nesse nível agora, doa quem doer, goste de mim quem gostar, se não gostar também eu não tô nem aí. Então eu parei de ser uma pessoa prestativa, porque na verdade não é ser prestativo, é ser bobo dos outros, porque normalmente quem pede muito a sua ajuda nunca vai te ajudar quando você precisar, sabe? Então, você precisa refletir aí e ver que você ser uma pessoa prestativa não tá atrapalhando você. Muitas vezes você podia estar doando o seu tempo para si mesmo, fazendo alguma coisa legal para si mesmo, mas você tá lá perdendo tempo com a outra pessoa. E no final você não vai ter retorno nenhum com essa pessoa e você vai precisar resolver e fazer coisas sozinha para você mesmo e tudo acumulado, porque você tá fazendo para você e para essa outra pessoa. Então pensa aí e me conta aqui nos comentários se você é uma pessoa prestativa e vive aí cheia de coisas para fazer e nunca tem tempo para fazer nada para você. E no final, a lição que eu aprendi de tudo isso é: não tem nenhum problema você dizer não. Aprender a dizer não é algo saudável para você, porque no final é você se respeitar, sabe? Ter esse respeito próprio consigo mesmo. Porque, como eu falei, talvez você não receba nada, talvez no final você fique aí frustrada, porque quando você precisou dessa pessoa, ela sabe dizer não e disse não para você, mesmo você ajudando ela em muitos aspectos na vida dela. É saudável dizer não e você não precisa justificar esse não, que é outra coisa que eu aprendi. Não, por quê? Porque eu não tô afim. Você não é obrigado a ficar justificando o seu não, porque ainda mais se não for uma obrigação sua fazer. Agora, se você não consegue, tem ainda um receio, que é algo que você precisa trabalhar, que eu trabalho muito em mim diariamente agora, aprender a dizer não, arruma então uma desculpa. Não vou poder por causa disso, por causa daquilo. Mas eu ainda falo pra você que a maior lição que eu aprendi foi: dizer não é saudável. E eu sempre também fui uma pessoa, lá na minha juventude, eu até já comentei em algum vídeo, que eu não lembro qual, que eu era muito tímida, eu tinha vergonha de tudo. E isso foi um grande sabotador na minha vida, porque quando você é tímida, você não se impõe e aceita praticamente tudo que o outro oferece, sendo bom e principalmente sendo ruim. Muitas vezes as pessoas fazem piadas com você e você deixa pra lá porque a timidez e a vergonha não te deixa revidar de certa forma e se defender. Você acaba sendo esquecido no churrasco porque você é a que fala pouco. É aquela pessoa meio que invisível, sabe? Em determinados grupos, porque você tá ali só existindo. Você não dá opinião de nada, você mal fala. Tudo você fica com vergonha e meio que você vira uma piadinha no grupo. Para outra pessoa é fácil lidar com você. Ela pode falar o que ela quiser, fazer o que ela quiser e você não vai se defender. E as piores pessoas parece que tem um radar pra encher o saco de quem é tímido, de quem é na dele, sabe? Assim, aquela pessoa que não sabe se defender, ou aquela pessoa que eu conheço, assim, algumas pessoas, como eu já fui também, meio boba, que deixa tudo pra lá, que não se defende de nenhuma forma. E no final, a timidez praticamente acabou me anulando como uma pessoa, porque ser tímido demais, que era o meu caso, acaba fazendo você não ter personalidade. Você ali é só uma pessoa que existe. E teve muitos casos que eu sofri muito com a timidez.
A apresentação de trabalho eu travava, eu passava muito mal, ficava com dor de cabeça, sabe? Assim, vomitava. Nossa, eu até muitas vezes chegava aí no médico para pegar atestado. E as pessoas, não adianta, elas não vão ter empatia com você. Elas vão rir, vão amar você, muitas vezes está lá apresentando o trabalho, muitas vezes gaguejando, não conseguindo falar. Porque você sabe, né? O ser humano, a maioria não vale nada. Adora ver o outro por baixo. É bem aquilo do eu gosto de ver alguém bem, mas não melhor do que eu. Eu tô parecendo até muito negativa nesse vídeo, mas não é a proposta do vídeo. É fazer mesmo, é a gente sentar aqui mesmo e bater um papo e refletir sobre esses sabotadores na nossa vida. E por muitos e muitos anos eu fui aquela pessoa tímida, só que eu percebi que eu não podia ficar assim, que isso tava me atrapalhando e muito. Isso lá atrás, tá? Não tô falando agora meu ser eu hoje. Lá atrás, quando eu era bem mais nova. E eu comecei a trabalhar essa timidez dentro de mim. Demorou muitos anos, mas eu consegui, por incrível que pareça, hoje eu sou professora. Não tem problema nenhum em falar para 30, 40, 50, 60 pessoas. Se alguém chegasse aqui agora, ai Poliana, vamos em tal lugar, você vai precisar falar com 70 pessoas que eu não conheço. Nenhum problema, eu vou falar tranquilamente. Só que eu fiz uma coisa muito errada, que foi trabalhar a timidez sozinha. E hoje eu tenho consciência que eu tinha que ter buscado uma ajuda profissional, que o percurso ia ser muito mais tranquilo, muito mais fácil. É possível vencer a timidez, a vergonha extrema, e tudo isso fica mais fácil se você buscar por uma ajuda para poder passar por cima disso, porque você vai sim precisar em muitos momentos dar a sua opinião, você vai precisar se defender, você vai precisar se impor em situações que você está desconfortável, que você não está afim de fazer. Então, se você é uma pessoa tímida e chega ao extremo, que é o meu caso, que atrapalhava em muitos aspectos, eu deixava de ir em eventos, em festas, de usar muitas vezes muitos acessórios, roupas, porque eu tinha muita vergonha de tudo. E o que foi que eu aprendi com isso? E o que foi que eu aprendi? Que a timidez e a vergonha me fez por muitos e muitos anos me anular, desistir de muitas coisas que eu queria fazer. Por exemplo, eu sempre quis abrir um canal no YouTube. Eu pensava nisso lá nos meus 28, 27 anos talvez, que foi quando eu acho que o YouTube começou a ficar bem assim famosinho mesmo, ou até mais cedo, não sei, não lembro muito bem. E eu nunca abri porque eu tinha essa vergonha de me expor, de ficar ali vulnerável, sabe? E eu acabava achando que eu não iria conseguir, que eu tinha muita vergonha do que as pessoas iam pensar de mim. Eu tinha muito até medo de alguém encontrar o meu canal, sabe? Uma pessoa conhecida encontrar esse canal, e eu deixei pra lá, sabe? Acabei me anulando justamente por causa dessa vergonha, por causa dessa timidez. Não deixe isso acontecer com você. Não se anule, vença aí se esse é um sabotador na sua vida, ser uma pessoa tímida, ter vergonha de tudo. Procure ajuda se você não consegue sair dessa sozinha, e vai aí realizar os seus sonhos para não chegar aí aos 40 anos que nem eu e ter que recomeçar e ter aí que correr atrás do prejuízo. E por muitos anos, por eu ser uma pessoa tímida, eu basicamente não alinhei os meus sonhos com a realidade que eu queria construir para minha vida. Vou explicar. Para a gente conseguir realizar nossos sonhos, a gente precisa alinhar isso, os nossos sonhos, com a nossa vida. A gente precisa trabalhar, desenvolver, agir para que esse sonho se torne realidade. É aquilo, ele sair do papel, sair de uma ideia da sua cabeça e ele existir, sabe? Ele nascer no mundo e se tornar ali uma verdade, uma realidade. E por que eu tô falando isso? Eu lembro que desde a adolescência eu sempre queria ter o meu próprio negócio, nem conhecia essa palavra empreender.
sabe, na época, mas eu sempre quis ter o meu próprio negócio, só que eu não alinhei esse sonho à minha realidade. Por muitos fatores, eu acabei fazendo a faculdade de pedagogia e comecei a trabalhar como professora, nenhum problema, porque quando a gente é pobre, nós precisamos dar vários passos para trás para pegar impulso para a gente correr para frente e a vida acontecer, porque a gente precisa pagar nossos boletos. Mas qual que foi a grande situação? Não foi eu ter me formado professora, e sim eu não ter feito esse alinhamento do meu sonho com a minha realidade. Em vez de eu trabalhar paralelamente ao meu emprego de professora para desenvolver, tirar essa ideia do papel de empreender e trazer ele para a realidade, não, eu fiquei o tempo todo me dedicando ao extremo, eu falo, nessa profissão de professora, que eu sempre soube que não era o que eu queria, não era o que eu queria fazer minha vida inteira, sabe? E eu pegava toda a minha energia e me dedicava nesse trabalho. Eu não estou dizendo que eu tinha que ter feito um trabalho meia boca de qualquer jeito, eu não estou falando isso, eu estou falando que eu tinha que ter desenvolvido fora do meu trabalho, em momentos que eu estava aqui em casa, o tempo que eu perdia, me dedicando a ser uma melhor professora, eu deveria ter trabalhado o meu sonho de empreender e não ter começado a ficar trazendo, sabe, trabalhos para casa. Eu lembro que tinha festas na escola, eu trazia aqui para casa para fazer enfeites, eu ficava fazendo lembrancinha para os alunos, corrigindo prova. Não! Eu tinha que ter feito isso tudo lá na escola. E esse tempo ocioso, de certa forma, que eu ficava aqui em casa, eu tinha que ter encontrado formas e agido para o meu sonho de empreender acontecer. É isso que eu tô falando, que tem a ver com alinhar o seu objetivo com a sua realidade. Então, não tem como eu ter construído o meu negócio que eu estava trabalhando e me dedicando 150% como assalariado. Eu entrei muito naquilo de só ficar pensando, de só ficar planejando meus sonhos e eu não agi para que aquilo acontecesse. Porque como eu acho que eu até já falei aqui no vídeo, que para que um sonho aconteça, ele precisa sair do papel. Ele precisa ser colocado em prática. Você precisa criar estratégia, ter ações para que ele nasça aí no mundo. E eu não fiz isso, e por isso que eu penso que você precisa parar e pensar. Você está alinhando os seus sonhos para trazer para sua realidade? Ou você está indo totalmente contramão e está se afastando cada vez mais do seu sonho? Eu fui contramão, me afastei cada vez mais do meu sonho. E você? E eu vou deixar aqui um vídeo sobre emagrecimento muito parecido com esse, onde eu explico o porquê que a gente engorda e emagrece, só que é uma coisa mais emocional, sabe? O vídeo tá aqui, se inscreve no canal se você não é inscrito e até o próximo vídeo. Tchau!